Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava super distraído, conversando com dois amigos numa esquina ali pertinho de casa, quando de repente parou aquele carro. Sabe, carrão. Não era carro comunzinho, não. De repente o vidro baixou e eu vi que quem estava no volante era uma mulher. Cabelo louro, óculos escuros. Ela parou e quando a gente deu atenção, falou: "Menino, será que algum de vocês podia me dar uma informação?" Eu, mais do que depressa, me aproximei assim do carro e coloquei a minha cabeça na janela. "Pois não? A senhora está precisando o quê?" Ela sorriu. "Não precisa me chamar de senhora. Não sou tão velha assim. Eu queria saber onde fica uma rua. Será que você sabe?" Ela me mostrou o nome da rua escrito num pedaço de papel e eu falei que conhecia. Só que era meio complicado de explicar, porque ela teria de dobrar várias esquinas para chegar até lá. Mesmo assim, expliquei da melhor maneira que pude. Pelas tantas ela fez uma cara assim, desanimada. "Puxa, mas se você quer saber, agora mesmo que eu confundi minha cabeça. Acho que não vou conseguir chegar até lá. Você não quer me levar?" "Te levar? Entra no carro, a gente vai junto. Você vai me indicando o caminho, depois eu trago você de volta." E eu fiquei meio indeciso. Só que ela estava com um sorriso tão lindo assim, tão convidativo, me convidando para entrar no carro, que lá pelas tantas, até com a ajuda de um dos meus amigos que estava ali escutando a conversa, e falou: "Leva ela, Fabiano." Para resumir, acabei entrando no carro. Olha, eu estava todo desmazelado, estava de bermuda, chinelo de dedo, sabe, camiseta regata, estava, olha, sem querer ofender, mas estava bem maloqueirão mesmo. Entrei e já senti aquele perfume gostoso no ar. Assim que arrancou com o carro, ela perguntou meu nome, se eu morava ali mesmo, depois se apresentou, falou que se chamava Shirley e que morava praticamente do outro lado da cidade. Por isso, não conhecia nada por ali. Até que eu chegáramos numa determinada esquina, antes de fazer a conversão, ela parou o carro e olhou assim para mim de um jeito, sabe, de uma maneira que cheguei a ficar meio tonto. Sabe aquela mulher assim, com aquele perfume, mulher que você não conhece, de repente pede para você indicar um caminho, você vai, até porque ela me prometeu que me traria de volta. E de repente sorri. Até que, para minha surpresa, perguntou quantos anos eu tinha. Se eu já tinha completado 18. E eu confirmei. Completei sim, mês passado. Menti. Não era verdade. Na verdade, eu tinha completado 17 anos, no mês anterior. Se bem que, nessas alturas, um ano a mais, um ano a menos. Qual seria a diferença? De qualquer modo, eu notei um olhar por parte daquela mulher que, olha, me deu ideias. E depois dessa pergunta, ela ficou em silêncio durante algum tempo, mas volta e meia olhava para mim e sorria. Não vou negar que comecei a sentir coisas, sabe, aquele friozinho na barriga? Até porque, embora fosse bem mais velha do que eu, devia ter uns 30, 32, 35 anos, quem sabe. De qualquer maneira, uma mulher bonita. Lembro que ela estava usando uma calça preta, assim, bem coladinha no corpo. E é claro que, até por causa daquela liberdade que ela me deu,
Eu também fiquei reparando nela. Até porque, embora tivesse só 17 anos, não era bobinho de tudo. E ela naturalmente notou o meu interesse. Tanto notou que a certa altura ela parou assim, num ponto que não tinha nada a ver, simplesmente parou o carro na frente de uma residência. Pensei até que ela fosse me perguntar se era ali que... Mas não. Ela parou assim, junto do meio-fio, e me perguntou se eu tinha horário para voltar para casa. Horário para... Não. Você é um menino muito bonito, sabia? Você tem namorada? Namorada? Eu? Não. E se eu te levasse a um lugarzinho, você iria comigo? Depois eu te deixo de volta, lá onde eu te peguei. Mas a senhora não queria. Para com essa coisa de senhora. Tá afim? Olha, não sei quem balançou a cabeça no meu lugar. Porque parecia até que não era eu. O coração bateu de um jeito. Até porque, por mais bobinho que eu fosse, e eu não era, por mais novinho que eu fosse, e isso eu era, estava muito claro que essa mulher estava com segundas intenções em relação a mim. Para resumir, ela pegou a rodovia e paramos no primeiro motel que encontramos no caminho. Olha, se eu fosse contar em detalhes o que aconteceu entre mim e essa mulher naquele quarto, acho que só uma carta seria pouco. Quando ela deixou o carro na garagem, antes mesmo da gente sair, ela já veio com tudo pra cima de mim, sem dizer uma palavra. Já veio colando a boca na minha, me agarrando com aquela fome, aquela paixão. Olha, eu nunca tinha ido a um motel na minha vida. Nunca tinha tomado banho numa banheira de hidromassagem. Nunca tinha me deitado com uma mulher da idade dela. Ainda menos, sabe, naquele ambiente que parecia mágico. Meu Deus, que mulher. Eram quase 9 horas da noite quando ela me deixou em frente de casa. Passamos praticamente 5 horas trancados naquele quarto. Eu sinceramente nunca imaginei que fosse passar por uma experiência daquelas. Principalmente quando saí de casa para ir conversar com os meus amigos lá na esquina. Olha, o cheiro dessa mulher ficou, sabe, colado em mim. A imagem dela simplesmente não saiu mais do meu pensamento. Tampouco o seu nome, Shirley. Ela não chegou a me dizer em que bairro morava. Só falou que era do outro lado da cidade. Ficava bem longe. Na verdade, ela nem chegou a ir àquele endereço onde queria ir. Naquela rua, cujo nome estava escrito naquele pedaço de papel. Cheguei a me perguntar se ela queria mesmo ir a alguma rua, ou se aquilo era mais um pretexto do que outra coisa qualquer. Sim, porque se fosse uma coisa tão importante... Depois, inclusive, pensei mais do que isso. Pensei que ela tivesse visto aquele carro passando pela gente uma vez, que ela já tivesse por ali, dando voltas, quem sabe até tem olhado para nós três, eu e meus 2 amigos, e se interessado. Não sei se por mim em especial, ou por qualquer dos 3. Como eu comecei a dar informação, e fui o primeiro que coloquei a minha cara ali, na altura do vidro da janela,
Naturalmente que eu fui o premiado, digamos assim. Olha, depois disso, o que se passou comigo, até pelo fato de eu ser muito novo, não era bobo, não era, sabia de algumas coisas, mas, não é todo dia que acontece uma coisa dessas com um moleque de 17 anos. Cheguei a pensar que já tivesse visto aquele carro e até aquela mulher, porque ela ficou impregnada, assim, no meu pensamento de uma forma que os dias foram passando e a imagem dela continuava ali. Quando nos despedimos, eu pensei que ela fosse me dar o número do seu celular ou pedir o meu, só que não. E eu confesso que estava me sentindo assim tão fora do ar que nem me ocorreu pedir. E depois tem outra. Mesmo que pedisse, talvez ela não me desse. Sim, porque depois eu comecei a pensar e a imaginar e cheguei à conclusão de que ela talvez fosse uma mulher casada. Até porque era difícil imaginar uma mulher como ela sozinha. Com toda certeza, devia ser esposa de algum empresário, quem sabe. Até pelo carro que ela estava usando. Não era um carrinho comum. De qualquer modo, é como eu já falei. Não consegui tirar esta mulher da cabeça. Não só a imagem, mas também o cheiro. Aquele perfume. Cheguei a sonhar com ela. Na verdade, com nós dois. De tanto que pensei nessa criatura. Mais do que isso, depois de 2 ou 3 dias, eu comecei a cair em mim e me perguntar, será que ela tem interesse em me encontrar de novo? Sim, porque eu tenho. No entanto, os dias foram passando e eu nunca mais a vi. Inclusive, durante semanas, que eu fiquei parado naquela mesma esquina, na esperança de que de repente ela apontasse com o carro numa esquina qualquer. Só que ela nunca mais apareceu. Confesso que, durante meses, sempre que estava ali com os meus amigos, eu ficava esperando e torcendo que de repente aquele carro se aproximasse, só que dia após dia, minha esperança ia definhando. Depois de tudo o que aconteceu, eu cheguei a contar para os meus amigos tudo o que tinha rolado. Os dois riram na minha cara. Eu já devia esperar, nenhum dos dois acreditou. Sim, porque eu contei a eles tudo o que tínhamos feito. Só que eles riram. Ficaram fazendo chacota. Repito, ninguém acreditou. De qualquer maneira, à medida que as semanas e meses iam passando, aquela imagem ia se apagando na minha memória. E a minha esperança de encontrá-la de novo também. Completei 18 anos. Depois, o tempo continuou passando. 22, 23. Até que nessas alturas, para dizer bem a verdade, esse episódio já tinha meio que se apagado, quase completamente da minha mente. Às vezes eu lembrava, mas chegava a me perguntar, será que aconteceu mesmo? Porque foi tão surreal, tão fora da casinha. Tanto que meus 2 amigos, quando eu contei, riram de mim. Pensaram que eu estava inventando. Nessas alturas, inclusive, eu já estava namorando uma menina de quem gostava muito. De maneira que aquela mulher, Shirley, se é que o nome que ela tinha me dado era verdadeiro, já era como uma página que eu já tinha virado. Fiquei com a imagem dela na cabeça durante muito tempo. Muitas vezes, cheguei a ir sozinho
Mesmo quando os meus amigos não estavam juntos, sabe? Até aquela esquina. Ia, voltava, sabe? Ia pro lado, voltava de novo. Ia domingo, ia sábado. Tudo na esperança de que ela retornasse. Só que ela nunca mais deu sinal. Até que, perto de completar 24 anos, fui chamado para fazer uma entrevista de emprego. Eu já estava parado há 2 meses e meio. Até que pintou aquela chance. Eu tinha deixado tanto currículo em tantas agências de emprego, mas até aquele momento, pelo menos, ninguém tinha dado sinal. Até que, sei lá, porque uma empresa se interessou pelo meu currículo e me chamou para fazer uma entrevista. Para minha felicidade, tudo foi dando certo, a ponto de eu ter a esperança de que ia conseguir aquela colocação. Até que, menos de uma semana depois, fui comunicado de que, felizmente, estava contratado. De qualquer maneira, tive de passar por uma espécie de integração antes de começar a trabalhar de fato. Era uma espécie de treinamento que, segundo a minha supervisora, não demoraria mais do que 3 ou 4 dias, até para conhecer melhor a empresa, os setores, os clientes e também os colegas de trabalho. Não era apenas eu que tinha sido contratado. Havia mais 5 pessoas ali comigo. Todos nós passaríamos por aquela espécie de integração. Lembro que estávamos ali numa sala, esperando pela pessoa responsável para começar essa espécie de treinamento, quando de repente a porta se abriu e eu a vi entrando. E quando eu vi aquela mulher de cabelo louro, segurando aquelas passas na mão, óculos, com aquela roupa típica de mulher executiva, olha, juro por Deus que eu quase tive um troço. Tremi por inteiro. Até porque eu conhecia aquela mulher. Tudo bem que a imagem dela estava meio apagada pelo tempo que fazia que a gente não se via. Para dizer a verdade, tínhamos nos visto apenas uma vez. Só que, meu Deus, como esquecer de uma mulher como ela? Principalmente depois de tudo o que rolou entre nós, entre 4 paredes. Pro meu espanto, aquela que eu esperei passar de novo por aquela esquina, por aquela rua, e eu nunca mais tinha visto, agora estava ali diante de mim. Era Shirley, a mulher que tinha me parado para pedir informação, me feito entrar no seu carro e me levado para o primeiro motel que encontrou pelo caminho. Ela que dizia estar à procura de um endereço. Tinha inclusive o nome da rua e até o número escrito num papel. Só que nesse endereço a gente nunca foi. Até porque ela começou a me olhar, começou a sorrir para mim, até que eu percebi que ele estava com segundas intenções em relação a mim. E o melhor é que estava mesmo. Tanto que aquele tempo que passamos em cima daquela cama, naquele motel, eu que nunca tinha entrado num motel na minha vida, nunca mais se apagou. Os traços dela, com o passar do tempo, meio que desvaneceram assim. Mas do que aconteceu dentro daquele quarto, eu acho que nunca vou esquecer. De que jeito? Não tinha como. O detalhe foi que ela não pareceu ter me reconhecido assim, pelo menos de imediato. Até porque nem olhou diretamente para mim. No momento em que entrou ali na sala, deu aquela passada de vista assim geral. Bom dia para todo mundo.
e colocou as pastas na mesa. Mesmo assim, eu vi que era ela de saída. Até porque os traços eram exatamente os mesmos. E só de vê-la ali diante de mim, eu tive aquele sobressalto. É ela. É ela. Até que de repente ela se voltou assim para a turma de novo e foi encarando um a um. Até que chegou a minha vez. E foi aí que eu notei uma sutil, mas providencial mudança no semblante dela. Quando ela olhou assim para mim diretamente nos olhos, sabe quando a pessoa muda? Ela disfarçou. Deu aquela disfarçada assim, engoliu em seco e respirou e... Ela fez aquela cara de quem não estava acreditando. Mesmo com o disfarce, deu para perceber. Ela se lembrou de mim. Só que é claro, depois de dar as instruções, ela deu meia volta, não sem antes disso limpar a garganta e falar: olha, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Shirley, sou gerente aqui da firma e vou passar algumas informações básicas a respeito da empresa. E depois, sabe, ela falava, e mesmo sendo uma mulher assim, sabe aquele tipo de mulher executiva, que você percebe que tem personalidade? Só que ela ficou nervosa. Mas ficou mesmo, porque ela me reconheceu. Dava para notar que ela não estava à vontade. Que, aliás, estava bem nervosa. Mais nervosa até do que eu. De qualquer modo, mesmo que tenha lembrado de mim, ela naturalmente ia fazer de conta que não. Pelo menos foi a ideia que me ocorreu. E pela reação que ela teve quando bateu os olhos em mim, claro que me reconheceu. Ficou aquele clima assim esquisito. Ela visivelmente nervosa, mas ela não falou nada. E eu também não falei. Olha, que coincidência, meu Deus. Quando que eu podia imaginar que fosse reencontrar essa mulher 6, 7 anos depois? Foi realmente uma situação bem curiosa, de certo modo, até meio embaraçosa. Ela continuava bonita, apesar de, repito, ser uma mulher bem mais velha do que eu. Foi inevitável lembrar de tudo o que tinha acontecido entre nós. Mesmo já tendo passado tanto tempo, lembrei em detalhes de tudo o que rolou. Deus do céu, que loucura! Foi a melhor experiência que eu já havia tido na vida. Tanto que aquelas lembranças me acompanharam durante muito tempo e durante mais de um ano. Eu fiquei naquela expectativa, alimentando aquela esperança de vê-la de novo. Só que isso nunca aconteceu. Nunca. Quer dizer, aconteceu 7 anos depois e da maneira mais curiosa e imprevisível que se possa imaginar. O mais estranho nisso tudo é que já estou trabalhando aqui já faz 3 meses e meio e nunca nenhum de nós dois se aproximou do outro e tocou no assunto. Às vezes eu confesso que a gente se olha como se, sei lá, um quisesse dizer alguma coisa pro outro, mas não tivesse coragem. Será que ela lembra daquele dia? Claro que lembra. Mas eu tenho tantas perguntas que eu me faço todos os dias. Eu tenho certeza de que ela sabe que eu sou aquele menino. Porque na época eu tinha só 17 anos, não mais do que isso. Embora talvez ela nem lembre do meu nome. Mas que ela lembra de mim e que me conduziu para dentro do seu carro e de que me levou até um motel, disso ela lembra.
Claro que ela lembra. Só que nunca veio conversar comigo a respeito. E eu também, sei lá, não tenho coragem, acho melhor ficar na minha. Até porque também tem a questão do emprego. Eu preciso do emprego. E de qualquer maneira, acho que ela não quer reviver aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. Até porque acho que ela é casada. Pensei nisso 7 anos atrás e continuo pensando assim. E também tem a minha namorada. Eu não quero fazer nada de errado pelas costas dela. Alguma coisa de que talvez eu venha me arrepender depois. Só que desde que essa mulher ressurgiu na minha vida, que eu não tô no meu dinheiro, como se diz. Sabe quando você tem a impressão de que tá meio que perdendo o controle da tua vida? Ando tão confuso e tendo pensamentos que eu não devia ter. Toda vez que ela passa perto de mim ou se aproxima, sabe, que eu ouço a sua voz. Às vezes ela tem uma risada assim tão característica, sabe? Toda vez que eu a vejo, assim, nem que seja de longe, parece que eu perco o rumo. De modo que, mesmo que eu não queira admitir, até porque tem a minha namorada, eu gosto dela, já pensei até em me casar com ela. Só que mesmo que eu não queira admitir, se alguma coisa não aconteceu de novo entre nós, entre mim e essa mulher, se até agora não reprisamos aquilo que aconteceu 7 anos atrás, na cama daquele motel, é só porque eu tenho temor de perder o emprego e não tenho certeza, convicção da reação que ela poderia ter. Porque se fosse para falar bem a verdade, nem o meu namoro, nem a minha segurança, nada seria suficiente para evitar que tudo acontecesse de novo. Sabe, é difícil eu admitir isso porque significa o quê? Que eu não tenho controle sobre mim. Mas adiantaria eu mentir? Adiantaria eu negar? Se ela no fundo eu sei que se ela se aproximasse de mim e relembrasse o que aconteceu há tanto tempo atrás e me convidasse para encontrar um outro endereço, exatamente do jeito que ela fez, adiantaria negar que eu aceitaria na mesma hora e que se ela me levasse para aquele motel, tudo aquilo que aconteceu entre nós 7 anos atrás aconteceria tudo de novo? Adiantaria eu negar? Me diga, meu Deus, adiantaria eu mentir para mim mesmo?